Hum. Olá, chegando aí Fabinho, boa noite, Fabinho. Aguardando aí as pessoas entrarem na live de hoje, para que a gente fale aí desse assunto tão importante, né? O autocuidado. Eliene, seja bem-vinda, boa noite. Vamos aí aguardar as pessoas irem chegando. Ok? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vamos lá falar de um tema hoje muito importante, tá certo? Preciso, né? Eu estarei fazendo essa live com a psicóloga Alexandra, daqui a pouco ela está entrando aí, né? Quem está entrando aí que não me conhece, eu sou Fabiana Marinho, psicopedagoga clínica. Adriana! Olá, meu amor, seja bem-vinda, boa noite, que prazer tê-la aqui comigo nessa live. E aí, daqui a pouco, né? Boa noite, Eliane. E aí, vamos tratar um pouquinho sobre o autocuidado, conversar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Dá só um toque para mim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Diz só aí, por favor, sim. Marcela, que maravilha, Marcela, seja bem-vinda. Que coisa boa ter você aqui nessa live com esse tema tão legal. Oi, Adriana, muito bem-vinda. Boa noite, querida. Estão me ouvindo bem? Que coisa boa. Se vocês tiverem a oportunidade de acionar aí o aviãozinho, tá certo? E porventura quiserem convidar outras mulheres, claro que autocuidado não se diz respeito só à mulher, não é? Autocuidado se diz respeito ao ser humano, né? Homem, mulher. E aí vocês se teriam o desejo de enviar agora ao vivo para alguém, tá entrando, fiquem à vontade, tá certo? A psicóloga Alessandra já entrou aqui, eu vou chamá-la aqui, vou convidar para a gente iniciar aí nosso bate-papo, né, sobre algo tão importante, tá certo? Deixa eu procurar aqui a Alexandra. Isso. Certo. Vamos lá aguardar a Alexandra entrar. Olá, boa Oi, boa noite a noite, todos. Tudo bem, Alexandra. Fabi? Tudo bem com você, minha querida? Estamos aqui juntas novamente, né? Já fizemos Coisa uma live boa. juntas. E nesse momento agora cuidando assim, tratando de um tema assim muito importante, né, que é o Sim. autocuidado, né? Então você enquanto psicóloga vai trazer assim contribuições para a gente muito importantes, né? Nesse teu caminhar aí. E aí, Alexandra, eu já me apresentei, fique à vontade para se apresentar, para a gente poder dar início aí, tá certo? As nossas contribuições e depois deixar aí livre para as pessoas fazerem as perguntas dentro desse tema que elas têm um desejo de saber mais sobre autocuidado, não é? Importante. Boa noite a Isso. todos. Muito obrigada mais uma vez, Fabi, pelo, Evandro! pelo convite. Sou psicóloga, né, psicoterapeuta cognitivo Ana Paula comportamental. Dantas. E aí vai ser um prazer enorme poder contribuir com esse bate-papo sobre um assunto tão pertinente, tão importante nesse Isso, momento tão delicado, muito, né? muito Que estamos importante. vivendo sobre autocuidado. Quando você sinalizou, eu fiquei super empolgada, até porque é uma das coisas que a gente mais trabalha dentro da psicoterapia, não é? É esse autocuidado, né? Essa questão do amor próprio, Isso. né? Da autoestima, enfim, o quanto isso é importante. Flavinha, que bom, Flavinha entrou. As pessoas estão chegando, fico muito Coisa boa. feliz. Boa Muito noite. bem. Vão acionando o aviãozinho aí, quem quiser vai convidando aí outras mulheres, Isso homens mesmo, também, não é, compartilha. Alexandra, que não é autocuidado, não diz Isso, respeito só à claro. mulher, não é? Isso é uma coisa da nossa cultura muito controversa, não é? Mas que a gente vai tirar vai quebrar esse gesso hoje. É. Pronto, Alexandra, pode continuar aí se apresentando para a gente poder aí dar início aí às nossas Então, contribuições. nessa jornada, Fabiana, de 8 anos, né, de consultório, dentro da psicoterapia, eu pude perceber o quanto o ser humano ele não entende bem sobre esse tema, autocuidado.
e o quanto isso é importante. E quando entende, entende de uma forma muito parte, né? A parte, não entende na totalidade do autocuidado. Uhum. E a gente sempre tem a oportunidade, enquanto facilitador, psicólogo, de trabalhar essas questões com o paciente, é muito gratificante, né? A TCC, ela vem aí me dando um suporte maravilhoso, eu adoro essa abordagem. E aí eu vejo o quanto é maravilhoso ver essa transformação do paciente, quando ele começa a se perceber e se cuidar, quando deve realmente, né? São muito importantes quanto ser humano. E aí é muito importante estarmos bem, mentalmente falando, para que a gente possa lidar com Isso. mais leveza nas demandas do dia a dia. Então, É eu fico muito verdade, feliz de a gente poder hoje, Alexandra. nesse bate-papo, poder contribuir com as pessoas em relação a isso. Isso, isso. Alexandra, assim, teve um período assim da minha vida, eu acho que eu contar isso em 5 minutos, eu acho que é importante para você entrar aí com a questão do autocuidado. Eu acho que isso aconteceu mais ou menos em 2012, gente. Eu acho que é importante compartilhar essa experiência com vocês. Em 2012, eu trabalhava pela manhã na coordenação de uma escola, e aí eu recebi um convite de coordenar outra escola à tarde, 3 vezes na semana, à tarde. E eu ficava no consultório à tarde, os outros 2 dias à tarde e no sábado pela manhã, tá certo? Então, assim, financeiramente falando, para mim foi um ano ótimo, porque eu tinha 3 fontes de renda, não é verdade? Então, assim, Com eu pude certeza. realizar algumas coisas, assim, de sonhos que antes de ter essas 3 rendas eu não conseguia realizar. Só que aí, o que era que acontecia? Quando terminava o sábado, essa loucura toda do sábado de manhã que eu saía do consultório 1 hora da tarde, que eu chegava em casa, eu almoçava e simplesmente eu desmaiava, de tão cansada, de tão sobrecarregada. Exausta. Né? Então, exausta de uma semana de muitas responsabilidades, de 2 coordenações, de um consultório, de uma família, que eu sou mãe de 3 filhos, tem meu marido, tem minha casa. Então, assim, o que era que acontecia? Eu simplesmente pipuf, e assim, eu não tinha a mínima condição de fazer nenhum lazer no sábado à tarde com a minha família, de viver a plenitude da vida, como Augusto Cury, de contemplar o belo, não é? Das É pequenas verdade. coisas, porque eu vivia no automático. Então, no sábado à tarde, eu só dormia. E quando era noite, eu assistia um filme, daqui a pouco eu estava cochilando de novo, porque era um cansaço mental e físico. E aí chegava o domingo, e o domingo passava como passe de mágica, muito rápido, e quando eu vi, eu já estava na segunda, caindo na mesma rotina. Quando chegou no final do ano, mais ou menos, eu fiz alguns exames que a gente faz periodicamente, anualmente, esses Claro. exames. E aí, coincidentemente, eu fui para uma médica muito atenciosa, uma clínica geral. E aí, aquela clínica tem aquele médico que quer se livrar logo de você, né? Mas tem aquele médico que ele é tão atencioso que ele não se prende só aos teus resultados de exame, ele quer saber da tua vida. E Como aí você ela está. perguntou com que você trabalha, porque eu acho que ela sentiu que quando eu falava, é como se eu quisesse sair rápido da consulta, porque na verdade tudo meu era muito cronometrado. Então, assim, eu ia para o médico já com vontade de sair da consulta. E aí, acho que ela sentiu aquela coisa assim, muito, sabe, ofegante, muito acelerada. Aí ela, você trabalha com o quê? Aí ela perguntava com bem muita calma, e eu ia respondendo e me dava aquela coisa assim. Aí no final ela olhou para mim e fez assim. Aí eu falei de tudo que eu cuidava, porque eu era aquela pessoa assim, fulana está com problema, procura a Fabiana na escola. O paciente tal, a mãe ligava 10 horas da noite para mim, mandava um áudio de 10 minutos, e eu ia dar toda a atenção àquela mãe. Não tinha hora, não tinha dia. E aí minha questão era resolver os problemas de todo mundo. O bombril, uma verdadeira bombril. Resolvia o problema de todo mundo. E eu não estava percebendo que eu estava entrando realmente no momento em que eu não estava mais olhando para mim, porque eu não tinha tempo de olhar para mim. E aí, essa clínica geral olhou para mim e disse: muito bonito o seu trabalho, parabéns, você realmente é uma profissional dedicada. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta: quando é que você vai começar a cuidar de você? Aí eu, Ai, meu como? Deus. Como assim cuidar de mim? Eu faço meus exames anualmente. Todos os exames que as mulheres fazem, preventivo, exame de sangue, de taxa. Como assim cuidar de mim? Ela se autocuidar, querida. Olhar para você, viver sua vida com plenitude. Ter Isso. tempo para gastar o dinheiro que você ganha.
Porque, na Isso. verdade, eu tinha um dinheiro, mas eu não tinha tempo nem de usufruir desse dinheiro. Então, quando foi no final do ano, eu fiz realmente uma reflexão em relação a isso, sabe? Das coisas que ela falou, das coisas que realmente, como minha vida estava se transformando, como eu não conseguia me enxergar mais. E aí eu fiz uma reflexão, e que bom que fiz, porque ali eu decidi que era melhor ter uma renda a menos, sabe? E viver melhor, e me Claro, com autocuidar certeza. melhor. E isso foi uma coisa assim que eu não me arrependo, né, de ter feito. E que assim, eu sei que tem pessoas que não têm essa opção, mas tem pessoas que têm essa opção e mesmo assim estão no piloto automático tão grande, sabe, Alexandra? E às vezes chegam no momento de outros adoecimentos psicossomáticos, de outras coisas que você vai falar, tá certo? E quando a pessoa vê, a pessoa já está lá. E quando você chega num estado desse, é muito difícil você sair daquele lugar, não é? É Então, verdade. assim, eu comecei realmente, tomei essa atitude, diminuí uma carga de horário, foi um salário a menos, foi, tá certo? Mas o que foi que eu fiz? Eu fui economizar. Algumas coisas que eu comprava mais, eu deixei de comprar, mas eu não chegava mais, eu não precisei mais atender dia de sábado. Então, eu tinha o sábado e o domingo com a minha família, né? Então, isso foi muito importante para mim. Então, eu estou deixando, gente, para vocês essa história curta, esse exemplo meu, porque eu acho que através de exemplos vivos a gente aprende também muito, Com não é? E certeza. aí eu vou deixar a Alexandra assim falar, dentro dessa experiência minha, Alexandra, para você trazer mesmo o conceito para as pessoas do que é autocuidado, né? Porque as pessoas assim acham que autocuidado, você pergunta assim: "Ah, mas eu me cuido. Todo ano eu faço meu check-up, eu vejo, verifico minhas taxas, eu faço todos os meus exames preventivos, mulheres, né? Mamografia, Exato, é. tudo. Os homens são mais assim, resistentes ao cuidado, Para não é exames, verdade? é. Mas aí, se você perguntar hoje, né? Até essa questão básica do cuidado mesmo, que a gente tem que ter, porque aí eu não acho nem que isso é autocuidado, eu acho que isso aí já é uma obrigação, mas as pessoas já interpretam como um autocuidado. Você fazer seus exames anuais e ver suas taxas, isso não é nenhuma questão de autocuidado, eu acho que isso já é uma questão de obrigação, né? Mas tudo bem que as pessoas enxergam isso só como autocuidado, ou sendo o autocuidado. Autocuidado é isso. E É se você verdade. perguntar hoje para 100 pessoas, quem fez, né, no o ano passado, quem fez o check-up de sangue? Minha gente, é incrível. Eu fiz uma live com um psicólogo que ele mexe em desenvolvimento e planejamento. Ele disse: Fabiana, é incrível. Se você perguntar para 100 pessoas, é, na verdade, assim, 80 pessoas vão dizer para você que não fez. Aí você pergunta: mas por que você não fez? Aí a pessoa vai dizer: eu não fiz porque eu não tive tempo. É Não é verdade. verdade? Então, É assim, quando é verdade. que você vai ser prioridade? Porque se você não for prioridade, você também não vai poder ter outras coisas como prioridade. Não é verdade? Porque você é Com quem precisa certeza. de você mesmo. Não é, Alexandre? Então, isso foi uma realidade que eu vivi e que quando eu vejo amigas caindo nessa armadilha, tá certo? Também deixando de viver a plenitude das coisas, eu sempre passo esse meu exemplo. E tem outros exemplos que eu vivi mais fortes do que esse, tá certo? E que me ensinaram muito, que eu não quero mais cair nessa armadilha. Eu quero trabalhar bem, eu quero ser uma boa profissional, eu quero continuar ajudando as pessoas, porque essa é a minha missão aqui. Ajudar minhas crianças, os pais. Eu não quero deixar de fazer nada que eu faço, mas eu não quero fazer nada de forma excessiva que venha me adoecer e tirar, porque a minha vida é única. Não é? A vida passa como passa de mágica. Ontem eu assisti É uma live do verdade. Augusto Cury, um advogado que virou escritor. E ele disse: gente, a vida da gente é muito rápida. E as É, muito pessoas estão, rápido. elas administram tudo dentro de uma casa, dentro de uma empresa, mas não conseguem viver essa questão de olhar para si mesmo. Você não consegue controlar as suas próprias emoções, mas você controla uma empresa. Como é que pode isso? Né? É Então a gente tem que verdade. sair muito e descobrir de fato o que é importante, né, nisso aí. Aí eu quero que você dê essa sua contribuição enquanto psicóloga, que você disse para mim: Fabiana, eu tenho trabalhado muito com os meus pacientes em relação ao autocuidado.
Quando você Sim. disse isso, eu fiquei muito feliz, não é? Porque é a tua área, você atua, você tem muitos pacientes. E aí eu gostaria que você passasse assim para a gente, de fato, o que é esse autocuidado, Alexandra, que a gente precisa ter. Como o nome já diz, né, Fabi? Autocuidado é cuidar de si mesmo. Então, às vezes, as pessoas, quando questionam, você está se cuidando? As pessoas, ah, sim, eu estou indo ao médico, eu estou me Obrigada, Flavinha. arrumando, eu estou, enfim, eles pontuam muito questões físicas. Eles não entendem de forma, como você bem colocou, que o autocuidado vai além de ir ao médico apenas, né? De colocar um batom, de ajeitar um cabelo, de cuidar de si fisicamente falando. Quando a gente trata autocuidado dentro do consultório, a gente está falando sobre o autocuidado físico, a gente está falando sobre o autocuidado emocional, a gente está falando sobre o autocuidado mental e a gente está falando sobre o autocuidado social. Então, a gente vai muito Uhum. além dessa questão apenas eu. Não é? Porque quando a gente fala do social, a gente está falando a gente com o outro. Então, às vezes as Isso. pessoas veem, eu acho que esse momento da pandemia foi um momento muito oportuno. Não é? As pessoas tendem a olhar apenas o lado negativo do momento da pandemia, mas muitas pessoas Isso. tiveram aí sua vida desacelerada. Isso foi muito importante. Claro que foi de forma abrupta, né? Mas É é super verdade, isso é. necessário, porque muitas pessoas estão vivendo exatamente aquilo que você colocou para a gente como seu exemplo, agora, né? Estavam antes da pandemia vivendo um momento de exaustão emocional, não tinham tempo para Isso. nada. Isso é muito sério. Por quê? Porque quando a gente não tem tempo para as coisas, para se observar, para se cuidar, né, no que diz respeito a ter uma boa alimentação, a ter um sono adequado, isso, fatores físicos, né? Quando a gente fala sobre questões emocionais, que vai parar para pensar no que a gente está pensando ao nosso respeito, como a gente pensa em relação ao nosso cotidiano, à nossa Isso. família, monitorar esses pensamentos, os sentimentos, as nossas emoções de forma geral. Então, a gente vê que muitas pessoas não fazem isso. Quando a gente fala de um cuidado mental, a questão de você trabalhar essa inteligência, se desenvolver nesse sentido das cognições. Então, as pessoas também não param para pensar nesse autocuidado mental. Ou até pior, quando eles não pensam no autocuidado social, que é essa interação social, essa questão de ajudar o outro. Muitas pessoas, inclusive, acionaram o gatilho do cuidado, autocuidado social nesse período. Nós fizemos muitas ações sociais, eu fico muito feliz por isso, Isso. porque até então eles estavam adormecidos em relação a esse autocuidado social. Então a gente basicamente não via isso no consultório. E aí com a pandemia, muitas pessoas passam a olhar para o outro também, um vizinho em necessidade, um parente, enfim. Isso é muito importante. A gente começa a trabalhar questões em nós mesmos quando a gente passa a trabalhar esse autocuidado social. A relação que a gente deve ter de boa qualidade com o outro, um local que a gente está inserindo, seja em casa principalmente, não é? Então, também Uhum. tivemos resultados muito negativos em relação a isso, né? Com a pandemia, algumas pessoas se frustraram muito com essa convivência social dentro da própria casa. Então, muitas coisas afloraram exatamente por causa desse contexto autocuidado. Então, quando você colocou, eu fiquei super empolgada porque é um assunto muito delicado. E ele é É riquíssimo, verdade. né? Ele tem várias raízes de importância no contexto, que vai muito além de você caprichar na maquiagem, no cabelo, numa roupa, de escolher um bom sapato, enfim, isso vai muito além, né? O autocuidado, quando você coloca assim, é obrigação da gente se colocar bem em relação ao cuidado com a saúde, sim, física, mas as pessoas muitas vezes negligenciam a saúde psíquica, né? Por exemplo, dentro Isso. desse assunto autocuidado, a busca por um profissional fazer a psicoterapia é importantíssimo. Ildamar, seja bem-vinda, Então, Ildamar. algumas pessoas, elas não se preocupam com isso. E isso nos deixa, enquanto profissionais da área de psicoterapia de saúde, preocupados, porque é como se as pessoas elas estivessem olhando um assunto de tamanha abrangência de forma muito limitada. E aí o retorno disso é o consultório Cíntia! com várias queixas, né? Pessoas falando exatamente sobre suas dificuldades. Então, essa conversa vai fazer com que as pessoas abram um pouco a mente em relação a esse autocuidado no âmbito principalmente emocional, né? Aquilo que de fato as pessoas precisam aproveitar nesse momento aí de desaceleramento para poder realmente perceber se como é que está funcionando esses pensamentos, como estão seus sentimentos, suas emoções, e aí como eles conseguem se perceber dentro desse cenário,
né? Então, como é que está essa questão da vivência familiar, essa questão social, né? Se ela está conseguindo, ou ele, cuidar dos filhos, do pai, cuidar de si mesmo, porque a gente tem, o autocuidado, quando a gente fala, as pessoas pensam que é só consigo, né? Então, aí, quando entra o social, a gente vê que também entra o outro. Isso é fabuloso. Isso. Então, a gente precisa monitorar tudo isso para a gente ter uma qualidade de vida emocional, que é aquilo que a gente espera para Isso. que não haja adoecimento. Então, É uma das coisas verdade, que, Alexandre. assim, me preocupa muito é que as pessoas não têm um comportamento preventivo no que diz respeito às emoções. A gente é preventiva quando fala sobre prevenção do câncer de mama, questões útero, a saúde, o corpo, aí leva os filhos, enfim. Mas a gente, às vezes, esquece que a gente precisa também ter um comportamento preventivo em relação às questões psicológicas, às questões emocionais. Então, isso também Eu é lembro, autocuidado. Alexandra, que quando nós estávamos conversando sobre o tema, você falou algo muito interessante. Eu fiz uma live com a fisioterapeuta, e aí eu falando sobre as emoções da criança, não é, nesse momento, e eu levei temas assim, não querendo fugir do tema, mas chegando onde você está. E aí eu levei assim várias ideias do que os pais poderiam fazer para minimizar esse estresse de viver com essa criança e a família toda dentro dessa casa agora. E ela trouxe a questão das dores tensionais, né, que os pais estavam sentindo por todas as incertezas que essa pandemia trouxe e, sobretudo, também essa sobrecarga de ter que estar com o filho lidando, ter dispensado a secretária, ter que dar conta, estar na linha de frente. Então, nós unimos a fisioterapia com a psicopedagogia. E aí, quando eu lembro que quando nós conversamos sobre o tema, você falou, Fabiano, o que é que acontece? Quando a pessoa tem uma fratura no joelho, algo que as pessoas conseguem enxergar, né, é uma dor muito forte, mas que todo mundo vê aquela dor. É Então, a visível. pessoa é uma coisa visível, né, que não dá para esconder. É impressionante como essa pessoa ela busca se cuidar, como ela Isso. busca os profissionais de saúde. Mas as coisas, quando são assim, muito internas, emocionais, que mexem com a mente, porque veja só, você tende muitas vezes a mascarar até para você de que você está É vivendo verdade. aquilo. Ou então você está passando por aquilo, mas você está vivendo no automático tão grande que daqui a pouco, assim, eu acho que esse momento agora de pandemia, esse momento agora, como você disse, teve uma lente de contato que trouxe muitas coisas que talvez as famílias já enxergassem, mas não quisessem de fato assim aceitar, mas agora não teve como. Então, ou as coisas melhoraram ou as coisas pioraram. É Tomaram um dos dois verdade. caminhos. Então, por que é que quando a coisa é emocional, é mental, por que é que a gente não dá? Porque existe ainda esse preconceito na cultura da gente, não é que a emoção, ela é menos importante, a saúde mental é menos importante do que uma fratura, do que uma doença física. Não é, gente, porque se a gente não estiver bem mentalmente, se a gente não estiver bem emocionalmente, tá certo? A gente não vai conseguir estar tão bem nas nossas relações, conosco, vai haver uma insatisfação muito grande, vamos ser pessoas fragilizadas, e essa fragilidade ela só tende a aumentar cada vez mais. Isso vai mexer Com com a nossa certeza. relação familiar, né, que a nossa família é muito importante para a gente. Então, assim, eu acho que e essa questão aí ficou muito mais clara agora com a pandemia, mas a gente tem que entender que as pessoas realmente têm deixado essa questão do autocuidado emocional sempre por último, É, não A é? É pandemia, como a se pandemia foi porque, assim, Fabi, antes a desculpa era eu não tenho tempo. Agora eu tenho tempo. Muitos profissionais ficaram home office, muitos profissionais tiveram redução de jornada de trabalho, mesmo fisicamente. Então, essa desculpa não pode mais ser utilizada. Então, o gatilho foi acionado e um desconforto emocional foi causado devido a esses medos, né, que foram levantados porque várias áreas da nossa vida social, política, de cunho de saúde, financeira, foi afetado por causa da pandemia. Então, a gente ficou realmente com muito receio do amanhã. Muitas pessoas tiveram aí vários episódios de sintomas de ansiedade, exatamente por causa desse foco excessivo de pensamentos futuros em relação a como ficaríamos. Isso é super natural, inclusive. Mas a desculpa tempo já não era mais usada.
Por quê? Porque havia Uhum. disponibilidade de tempo agora. Então, Isso. não é mais porque eu não tenho tempo. Agora, infelizmente, como eu já tinha conversado com você outras vezes, existe uma negligência muito grande nossa. Eu sempre, às vezes eu fico pensando que os transtornos psicológicos e desconfortos psicológicos, eles são muito semelhantes à diabetes, que é uma doença muito silenciosa. É uma doença Isso, que você Alexandra. não percebe. Então, eu estou muito cansada, às vezes, de ouvir as mesmas queixas em relação a um tipo de situação psicológica. O paciente chega para mim e sinaliza assim, eu tive uma crise, né? Porque eu sempre questiono, qual foi a última vez que você se sentiu com tamanho medo, que teve um ataque de pânico, ou de ansiedade, ou algum sintoma de depressão? Ah, eu tive há 3 meses atrás. Mas rapidamente foi embora. No dia seguinte eu me senti bem melhor. Então, o que que acontece? As pessoas, elas, assim como a diabetes, você é muito sutil. Então, as pessoas no outro Uhum. dia se sentem melhor. Por se sentir melhor, não busca ajuda. Então, eles Isso. entendem que aquilo foi resolvido, só que não foi resolvido, não Foi é? isso que eu te E falei, aí, né? Só se busca ajuda quando a exatamente, coisa chega no processo de adoecimento e que a exatamente. pessoa mesma, ela diz assim, não, eu não consigo caminhar daqui mais sozinha. Não tem Olha, o que é mais que como eu chega? mascarar isso, O que é que não é? chega, né? Eu participei de outras lives, na segunda-feira falávamos sobre isso, e o que acontece muitas vezes, até as técnicas que a gente poderia estar utilizando preventiva para aquela demanda que está sendo trazida, nem pode ser mais utilizada, porque não se trata mais de uma prevenção. Se trata, de fato, de um Uhum. tratamento específico para um transtorno que já está aflorado naquela pessoa. Então, não tem como. Muitas vezes o paciente já chega necessitando de uso de medicação e aí Isso. ajuda nesse acompanhamento com o psiquiatra. Então, assim, existe sim a situação, mas as pessoas vão negligenciando. E isso vai causando um desconforto ainda Uhum. maior. Então, esse autocuidado nada mais é do que comportamentos necessários para que você tenha o controle sobre as questões físicas e psíquicas para que você consiga lidar com a demanda do dia a dia. Demanda essa que a gente não sabe o que é que vai acontecer, né? A gente não sabe sobre o nosso amanhã. Então, pode haver Uhum. situações super dentro da nossa expectativa, né, em relação ao trabalho, em relação às demandas de casa, mas em outras situações, às vezes, a gente não tem como saber, e aí a gente não sabe lidar. Se as nossas emoções não estiverem ok, a gente vai realmente reagir da pior forma possível naquele contexto. Não é? Então, é muito Exatamente. comum a gente pegar pacientes que tiveram uma situação maior exatamente por causa disso. E isso só é procurado, nesse paciente só busca uma ajuda quando existe um fator de prejuízo físico. Aí se assemelha à Sim. doença física. Por exemplo, eu acho que eu tenho um problema, Alexandra, porque o meu marido pediu divórcio. Né? Então, aí é Sei. que eu acho que eu tenho um problema, porque meu filho, ele disse coisas horríveis. E se eu não fizer algo agora, eu vou perder meu filho. Né? Ou a Uhum. minha esposa sinalizou que não me quer mais. Então, quando existe algo verdadeiramente visível a todos, a pessoa se entrega às questões frágeis do emocional. Então, chega nesse extremo, onde não é necessário. Então, se as pessoas desenvolverem autocuidado, tiverem um tempo, de fato, para analisar a sua vida física, como é que está funcionando, a sua vida psíquica, no que diz respeito às emoções, no que diz respeito à saúde mental, no que diz respeito à sua vida social, obviamente os problemas existirão, mas você terá condições de resolvê-los. E é isso que a gente deseja enquanto facilitador e psicólogo. Então, a gente quer exatamente que as pessoas estejam dentro das suas condições mentais para resolver as demandas do dia a dia, né, de forma a melhor ser resolvida, de forma mais funcional, mais adequada. Né? Não é ter uma vida perfeita, mas é ter uma vida de fato sob controle. Por quê? Porque você está vivendo uma vida onde você está tendo comportamentos preventivos. Então, a Sim. busca por um profissional é isso. Da mesma forma que a gente busca um clínico geral, a gente deve buscar sim um psicólogo para saber como estamos emocionalmente. Isso é autocuidado. Não é? A gente se Isso. preocupar, é o profissional que vai viabilizar isso para você, vai conversar, ver como é que seus pensamentos funcionam diante do seu dia a dia, se está adequado e tudo mais, né? Interessante, essa semana eu conversei com uma amiga e ela falou para mim o seguinte, Fabiana, eu já estou me sentindo muito bem. Inclusive, o meu terapeuta, ele me disse o seguinte, que assim, está pretendendo me dar alta. Só que assim, eu não me vejo ainda dentro dessa alta, porque eu acho que eu continuar, o fato de, tudo bem se ele quiser dar alta, se ele achar,
mas eu fiz a escolha, eu vou continuar com a terapia. Porque, para mim, agora a terapia é um processo preventivo, não é mais Sim, o processo de cura. Então, eu estou saindo do processo da terapia, não é, enquanto cura, para entrar agora enquanto prevenção, porque eu não quero voltar mais àquele estado que eu tinha antes. E eu achei isso muito bacana. Então, assim, enquanto psicopedagoga, nós não fazemos terapia, né? Você sabe, nós trabalhamos com modalidade de aprendizagem. Mas, assim, é tão interessante quando a gente cria, que a gente consegue ter essa relação de empatia com a criança, com o adolescente que a gente trata, e essa criança, ela começa a se mostrar através das projeções, e esse adolescente cria esse vínculo com você. É tão interessante como, assim, a gente consegue desvendar que, assim, a questão do não aprender não tem nada a ver com baixa intelectiva, não tem nada a ver com déficit, não tem nada a ver com dificuldades, e que muitas vezes aquilo está totalmente voltado, relacionado a questões emocionais, né? Então, aquela família, ela está vendo aquele filho só como um filho aluno, um filho que ela quer que tire notas excelentes, que tenha um retorno excelente, mas assim, ela não está conseguindo enxergar aquele filho como pessoa. A criança na nossa sociedade, as pessoas precisam entender que a criança ela não vai ser, a criança já é uma pessoa que sente, uma pessoa que é observa, verdade. uma pessoa que aprende, uma pessoa que expressa de uma forma diferente do adulto as dores, mas ela expressa. Então, aquela coisa que antigamente se dizia engole o choro. Então, teve Não uma vez existe até que eu mais. conversei com a mãe, eu disse assim, eu já vi a pessoa engolir assim, a gente engole comida, né? Mas assim, choro, acho que é meio difícil a gente engolir. Então, É, engolir choro, eu engoli minhas emoções. Então, assim, com muito cuidado, eu fui tratando essa família, assim, em relação a certas colocações que elas faziam, tanto para o filho mais novo quanto para o adolescente, não é? Porque isso estava trazendo um desconforto. Quando você não tem na sua própria família essa liberdade de você expressar o que você sente, isso vai desencadear um problema de cunho emocional. E é claro, quando você não está bem emocionalmente, quando você é criança, principalmente, isso vai para as outras áreas da tua vida. Não é? O com adulto certeza. não, a gente ainda consegue, de uma certa forma, eu digo assim, fazer uma representação. Eu estou aqui no meu trabalho hoje, eu não estou bem, mas eu estou diante de uma demanda, eu tenho que dar conta, não é? Mas a criança, ela não consegue fingir, ela não consegue vestir uma roupa, como é que se diz? Fazer aquilo por obrigação. Eu estou aqui na minha escola, então eu tenho que estudar, não. Se ela está sensível, se ela está mexida, ela vai chorar, o comportamento dela vai mudar, ela vai evidenciar de alguma forma. Então, a gente também vê muito isso no consultório. E quando a gente chega na família, a gente vê que isso, na verdade, não é só uma falta de olhar da família para com a criança. Às vezes, essa própria família também não está se autocuidando. Então, isso gira Existem um cenários. ciclo, é um cenário que já é uma coisa generalizada. Então, assim, eu não me cuido, meu esposo não se cuida, então a gente não sabe o que é esse autocuidado, porque a gente também não trata das nossas emoções. Então, se eu não tenho equilíbrio sobre as minhas emoções, eu também não vou entender as emoções do meu filho. Então, Com isso é uma certeza. coisa que realmente, assim, é uma cadeia. Não é? Então, eu me preocupo muito, porque às vezes eu me deparo muito com situações assim, na clínica também, não é? Que eu já estou há 11 anos na É clínica. muito É muito frequente isso, frequente. Fabi. Quando você falou de autocuidado, que a gente falou de autocuidado, né, eu vi que basicamente assim, ele se distribui em relação ao físico, emocional, social e espiritual também, não É, é? Então, assim, que assim as pessoas acham, como eu falei no início, que o autocuidado é só eu fazer meus exames periódicos, isso não tem nada a ver. E eu achei interessante também quando você colocou, Alexandra, que o autocuidado social eu, de fato, ter a capacidade de me relacionar com o outro de forma harmônica. Porque o que é que sim. falta hoje? O que é que falta muito? As pessoas, às vezes, elas são dotadas de uma inteligência, de uma capacidade intelectual e de um conhecimento muito grande na área dela de atuação. Só que elas, emocionalmente, elas estão muito empobrecidas. Aí elas vão para dentro de uma empresa e ela é uma pessoa muito conflituosa, porque ela não consegue cuidar dessa área da vida dela.
Então, ela começa dentro da empresa, ela é excelente profissional, mas ela começa a ter conflito com todo mundo dentro daquela empresa, porque É emocionalmente verdade. ela não é uma pessoa tratada. Então, ela acaba perdendo grandes oportunidades na vida dela, tá certo? Então, por que é que sempre todo emprego a gente olha para ela e diz assim, essa pessoa tem tanto potencial? Poxa vida, essa pessoa quando fala, ela tem consistência no que ela fala, mas eu não entendo por que é que ela não para no emprego. Então, é a questão realmente das relações. Então, saber se relacionar com o outro com harmonia, saber receber uma crítica, saber se colocar no lugar do outro, não é? É viver em harmonia com o outro, isso também é autocuidado. E para que eu possa ter essa capacidade, eu tenho que primeiro é, criar isso dentro de mim. Eu tenho que ter essa capacidade de me cuidar, de perceber as minhas falhas e tentar melhorar como pessoa nesse aspecto. E às vezes Isso é as tão pessoas não importante, Fabi. percebem, não é? É muito importante. Assim, eu já peguei, assim, já tive a oportunidade de trabalhar em recursos humanos, e tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, e isso é muito perceptível para um bom profissional. Então, não pense que você vai estar diante de um psicólogo que está fazendo aí as atividades dinâmicas de grupo e essas questões de autocuidado não estão sendo observadas. Isso vai muito além de um rostinho bonitinho, maquiado, um homem Isso, bem arrumado, isso. uma barba bem feita. Então, quando o psicólogo ele questiona sobre fatores, o que você faz no final de semana, ele está querendo buscar esse autocuidado social, ele está querendo buscar sobre se você consegue ter algum tipo de perspectiva. Ah, você faz algum tipo de curso, fez algum curso recentemente, ele está buscando o autocuidado mental, saber se você tem o hábito de ler, o hábito de fazer algum tipo de curso, de se desenvolver intelectualmente. Então, não pense que o profissional está fazendo o questionamento aleatoriamente. Então, eu já ouvi várias pessoas, inclusive no consultório, sinalizar que estão à busca de emprego, e que tem muitas dificuldades e que tem um currículo excepcional, inclusive tiveram a oportunidade de trazer o currículo para que eu pudesse observar. E eu fiz exatamente esse momento na terapia. Eu perguntei para a pessoa algumas coisas. E aí, ela intelectualmente, né, no que diz respeito às suas experiências profissionais, ela tinha muito a colaborar, a contribuir, mas Isso, socialmente não, emocionalmente não. Elas não tinham esse cuidado de realmente ter um tempo para descanso. Elas achavam que o fato de estar trabalhando bastante, isso ia passar uma imagem maravilhosa. Só que, pelo contrário, isso. estava se mostrando negligente em relação ao autocuidado, e um bom profissional que está entrevistando, o psicólogo consegue perceber isso. E aí essa pessoa ficou um pouco transtornada porque ela nunca imaginou que estaria sendo vista dessa forma. Não é? Então, às vezes, a gente tem Uhum. essa ilusão. Então, o autocuidado é uma coisa que é observado até numa entrevista de emprego. Então, é importante você ter uma vida equilibrada, né? E as pessoas dizem, Alexandra, eu tô me cuidando. E aí, quando eu questiono uma coisa simples, do tipo, o que é que você gosta de fazer no tempo de lazer? Ah, eu gosto de pegar um cineminha e ir à praia. E aí eu pergunto, qual foi a última vez que você foi? E a pessoa diz, há mais de um ano. Fabiana, inegável, autocuidado zero. Não existe você Eu gostar de fazer sei. algo que você não está fazendo há um ano. Não é? E aí a Isso, justificativa é tempo. E aí eu sei que tem alguma coisa desorganizada, possivelmente essa pessoa está vivenciando uma vida de exaustão emocional, e isso com isso. certeza não é saudável. Né? Então, basta alguns momentos com essa pessoa que a gente consegue descobrir vários pontos a serem melhorados. Então, assim, o que você trouxe é muito pertinente. Inclusive, quando você falou da experiência da mãe com os filhos, isso eu vejo muito também no consultório, né? As mães dizendo, olha, eu não consigo nem cuidar de mim mesma, infelizmente eu não sou um bom exemplo, mas pelo menos elas estão dentro do consultório, elas estão se disponibilizando-se a aprender para que ela possa realmente cuidar. Isso é exemplo, né? Porque você não tem como dizer para um filho, filho, esse é o momento de estar em família, existe uma importância nesse movimento social da família, então está na hora de você desligar o celular, né? De você sair desse mundo aí virtual e você vir contribuir conosco à mesa. Então, se essa pessoa não é exemplo, que ela não tem esse tempo tão tratado, ela não consegue conversar com esse adolescente, ela não consegue ser exemplo para esse adolescente. Então, assim, você colocou de forma como psicopedagoga, e isso acontece também no consultório, não é diferente. Pais que, infelizmente, não exercem o autocuidado e querem cobrar isso dos filhos, muitas vezes. Não é? Uhum. E aí o exemplo é uma das coisas mais importantes, não é?
E às vezes a gente tem como facilitador, como psicólogo, como psicopedagogo, chegar e colocar para esses pais alguns comportamentos que devem ser alterados, mudados, para viabilizar uma relação melhor com os filhos, com o esposo, né? Muitas queixas aí dos esposos, né? Que chega e faz, olha, super entendo, a minha esposa tem que contribuir financeiramente, é importante para ela enquanto mulher, só que eu preciso dela como papel de esposa também, né? Não só como uma auxiliadora, uma administradora também do lar, somando comigo, mas eu preciso também exercer esse papel e vice-versa. Então, assim, existe uma necessidade do autocuidado ser levado muito em consideração nos tempos atuais, né? Para que a gente não tenha aí desarranjos familiares, de modo geral, né, familiar, porque isso acaba se estendendo à vida profissional das pessoas, a vida espiritual também, né? Muitas vezes a gente tem uma vida espiritual e aí você tem uma rotina na igreja e quando você chega no trabalho isso diverge um pouco, quando chega em casa também, então existe aí desarranjos. Não faz muito sentido, não é? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, Fabi, o dia tem 24 horas. Se você tiver 10 obrigações, 24 horas. Se você tiver 2, 24 horas. Então, cada obrigação que você recebe é quando você diz assim, eu vou pegar mais um outro trabalho. Você vai entender que você vai subdividir novamente esse tempo e, com certeza, todos os envolvidos com esse tempo vai ter um tempo menor com você. Você está ciente disso? Estou ciente. E por quanto tempo isso? Tanto tempo. Então, a gente sabe que esse tempo X você vai conseguir manter, né, para juntar o dinheiro, de repente, para comprar uma casa, um carro, às vezes acontece, mas aí é por tempo determinado. Depois você volta à normalidade para que todas as áreas consigam ter você por mais tempo, porque o dia só tem 24 horas. E 8 horas desse dia tem que ser exatamente para descanso. Tem que recarregar a bateria. Isso é autocuidado físico. É um movimento físico super necessário. O dormir, ele é muito importante. Então, muitas pessoas estão negligenciando uma coisa tão simples que é o sono, não é? E que é importante para a gente poder ter um dia melhor, a gente conseguir ter o funcionamento mental melhor, o funcionamento intelectual melhor. E aí, às vezes, as pessoas falam, não estou conseguindo decidir as coisas, minha cabeça está explodindo, não consigo dormir direito, não estou me alimentando direito. Enfim, dessa forma não tem como dar um bom resultado. Você não vai dar o teu melhor de si, né? Eu acho muito interessante assim, ontem ele falou novamente nisso, as pessoas dizem, não, mas Augusto Cury é repetitivo, eu não acho, eu acho que eu escutaria ele todos os dias e não me Eu cansaria. também. Ele falou o seguinte, ele falou da síndrome do pensamento acelerado, né, que é uma coisa Isso. que, na verdade, assim, ele conseguiu, né, com muitas dificuldades, né, fazer com que essa ciência criada por ele, né? Que ele diz que um país onde os cientistas não são valorizados e ele foi realmente o tutor, né, o criador da inteligência multifocal, que é você saber lidar com as suas emoções e seus pensamentos. Né? Então, ele fala o seguinte, que o que é que acontece hoje? Aquele exemplo que eu dei, que eu vivi em 2012. Eu estava vivendo um processo de uma mente, de transtorno, realmente de mente acelerada. Com Então, quando certeza. você está nesse processo, que você está só assim borbulhando, é interessante porque assim você não consegue exercer nenhum autocuidado de uma forma correta. Todo autocuidado fica pela metade para você, sabe? Essa questão assim do descanso para você. Você acha que descansar, meu Deus, você fica assim, mas se eu descansar, eu vou deixar de produzir. Então, teve uma amiga minha, que ela é da área, que ela chegou para mim e disse assim: eu estou me sentindo muito cansada. Mas, assim, quando eu não estudo no domingo, eu fico com muito medo do que as pessoas pensem de mim. Porque a minha família cobra muito de mim, sabe, Fabiana? Eu disse: olha, vê só, uma mente cansada, uma mente. Você sabia que o excesso de informação asfixia a criatividade, asfixia a produtividade? Você sabia que a gente tem que ter uma rotina, mas que a gente tem que focar no aprendizado de cada vez? Porque Com não adianta a gente certeza. querer aprender 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a nossa cabeça não é o computador. Então, na verdade, quem vai precisar do teu intelectual, do teu fazer profissional é você, não é a tua família. Então, você é que tem que compreender até onde vai o teu limite. Então, eu tive que conversar com ele e abrir os olhos dela. Eu disse, se você está altamente cansada, por que é que você tem que estudar até no domingo? Será que o que você construiu durante o longo da tua semana não vale nada? O que você construiu da segunda ao sábado não vale?
nada do que você construiu vai ser perdido, não. Agora você pode botar tudo a perder se você entrar num estresse e num momento de adoecimento emocional. Então aí você de fato vai ter que parar mesmo, você vai ter que parar por conta de um adoecimento. Então não queira chegar nesse lugar. Se dê, o descanso não é uma escolha, o descanso é uma necessidade que o corpo da gente tem, né? E aí, quando a gente está falando sobre autocuidado, tinha uma coisa que eu já fazia, mas eu não sabia que Uhum. fazia. E aí, de um tempo para cá, eu vim lendo um pouco que em português é o mindfulness, né? Em português é assim, mas em inglês é o mindfulness. Então, assim, é como se fosse assim, atenção plena, não é? É uma coisa tão gostosa de fazer, gente, porque assim, você pode pegar 3 minutos, 5 minutos do teu dia. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas eu já tive momentos na minha vida que eu estava com tanta preocupação. Eu amo o mar, eu amo praia. Mas eu ia para a praia, eu via aquele mar lindo na minha frente. Mas sabe como você está diante de uma coisa que mais te relaxa, que você ama, ama tomar banho de mar, mas as preocupações elas estão tão impregnadas que você está em frente ao mar, mas parece que você está paralela, não é? Então, quando eu comecei a ler sobre o mindfulness, eu fui vendo que assim, ele assim, são pequenos momentos, você não precisa passar 1 hora fazendo essa meditação, não. Você pode pegar da janela do teu quarto, você pode pegar da varanda do teu apartamento, do quintal da tua casa, de uma saída que você faz. Você está ao ar livre, você para ali 5 minutos. Um dia desse eu estava no consultório. E a varanda desse consultório tinha um monte de árvores, assim, várias árvores. E aí eu sabia que ia ser demorada a ser chamada. Eu fui lá para a varanda, fechei os olhos, fiquei sentindo só aquele ventinho das árvores. E ali eu fiz uma meditação, fiquei ali uns 5, 10 minutos. Quem olhar para mim vai achar que eu estou doida, ou então que eu estou dormindo, não tem problema. Mas aí, como eu sei que isso é importante, você fazer ao longo do dia, em vários intervalozinhos, pequenininhos, não precisa ser uma meditação de meia hora, de 40 minutos. Inclusive, as empresas hoje estão usando muito essa técnica do mindfulness, Sim. né? Então, assim, você vai ali 5 minutos na hora do almoço, assim, dos teus funcionários, e você fecha os olhos, e você medita, e você bota uma música, sabe? Então, assim, são coisas que você pode fazer também. Você que se sente ansioso em falar em público, se sente ansioso em fazer uma live, não gosta de gravar um vídeo, mas a tua profissão exige isso. Então, começa a exercitar, dá uma pesquisada sobre essa questão da atenção plena, bota assim, mindfulness, em português mesmo, e procura saber o que é. Eu li muito sobre isso, já fazia, inclusive por conta da nossa live do autocuidado, eu botei uma foto de 2 minutos que o Facebook me lembrou que eu estava fazendo isso numa praia, né? E botei lá e coloquei até falando um pouquinho dessa técnica para as pessoas. Porque aí é muito interessante, você vai buscando alternativas no teu dia a dia de estar se autocuidando. Tem um checklist do autocuidado, que eu vi também que assim, do jeito que a gente lista a rotina de compras, não é? De supermercado, nós Exatamente. podemos listar assim algo sobre o nosso autocuidado. Tem o potezinho do autocuidado que eu quero deixar como sugestão, que eu fiz o meu pote do autocuidado, que eu coloco os papeizinhos, vou tirando. Banho relaxante, hidratar a pele, tomar um banho de sol, né? E aí você vai tirando as coisas dali de dentro daquele potinho, né? Faz o checklist assim durante a semana. Eita, eu fiz meu checklist do autocuidado, mas assim, não fiz isso, não fiz isso. Uma coisa que você possa ver, tá diante de você, sabe? Porque assim, se a gente também não tiver rotina para isso, e a gente também não priorizar esses momentos, e não tiver dentro da nossa rotina isso, vai ficar como uma coisa assim, só no desejo. Quero fazer, sei que preciso fazer, mas não faço, não é? Então, assim, Exatamente. se você é uma pessoa que gosta de listar rotinas, que gosta de organizar seu tempo, de planejar seu tempo, porque eu acho que nada, nenhum sucesso, nada na vida funciona sem planejamento, não é?
Então, assim, mas se coloque dentro desse planejamento, se priorize nesse planejamento. Então, assim, eu estou começando, não é? Eu disse, poxa, eu já fazia essa técnica e nem sabia, fiquei tão feliz. Eu disse, agora eu vou fazer mais ainda, porque aí eu fui É. ler sobre a técnica e vi, assim, o quanto ela é importante. E que você pode fazer em pequenos momentos do seu dia a dia, em Muitas qualquer pessoas lugar. colocaram em prática agora na pandemia esse autocuidado, né? Eu vi várias É, pessoas relatando que, exatamente. eu me dei o prazer de tomar um banho mais demorado, de usar o meu hidratante que faz um tempo que eu comprei e não tive a oportunidade, Isso. de fazer a leitura de um livro de forma realmente a não me preocupar com esse tempo, a dormir um pouco mais, a ter uma alimentação mais adequada. Existem pessoas que têm a queixa, por exemplo, que comem muito rapidamente, e isso causa todo um mal-estar gástrico. Então, assim, de fato, existem várias técnicas. Eu uso muito a meditação entre um paciente e outro, para tentar realmente estar neutra para receber o próximo paciente. É muito importante, né? Porque nossa É mente continua isso. processando, e aí você precisa daquela pausa para poder se reorganizar para atender de forma neutra e plena o próximo paciente. E aí conseguir realmente ser o psicólogo que ele precisa que você seja, né? Porque somos seres humanos, então a gente precisa realmente desse tempo. Então a meditação é muito importante, dançar, cantar, Isso. Fazer sorrir, coisas que não você é? Coisas que gosta, né? Que exatamente. dão Então assim, prazer. Isso. exatamente. Então, assim, Isso é autocuidado. existe uma demanda inegável de coisas que são, que não têm um teor de prazer no nosso dia a dia. Mas aí a gente precisa equilibrar essa balança. Então, todas as vezes que eu recebo um paciente, eu sempre pergunto para ele: você tem toda essa demanda de trabalho, não é? Embora você não goste do trabalho, mas ele viabiliza a compra de coisas que você gosta. Mas eu queria saber efetivamente o que é que você está fazendo que te dá prazer. A gente precisa Uhum. temperar a nossa vida com prazer. Né? Existem coisas que as pessoas dizem assim, prazer não é só ter dinheiro e comprar roupas e Não. tudo mais. Muitas mulheres dizem assim, eu gosto quando alguém lava meu cabelo, vai no salão, né? É, Se isso. permite alguém lavar o teu cabelo. Né? Eu gosto de ir a manicure, né? E aí eu me sinto bem quando eu estou ali, mas faz muito tempo que eu não tenho esse tempo para mim. Então a gente começa a reorganizar essa agenda dessa pessoa. Então, é tão importante, né? Existem situações, momentos na vida das pessoas que a gente perde um pouco esse ritmo, né? Mas existe uma coisa chamada hábito. E o hábito de se Uhum. autocuidar é importante. Então, se você começa a treinar isso de forma muito sutil, fazendo uma meditação, quando você se percebe, né? Eu acho que o autocuidado está muito próximo do autoconhecimento. Então, quando você se percebe muito acelerado, né, que você não está oxigenando bem o teu cérebro, pode tomar uma decisão que você possa se arrepender. E aí você começa a se perceber assim, aí você para um pouco, e aí você faz uma meditação, porque você entende que ali você vai conseguir se reorganizar. Essa E para técnica você chegar mesmo, nesse momento, você precisa se autoconhecer. E para você se com autoconhecer, você certeza. precisa se priorizar. E para se priorizar, você precisa ter planejamento em que você esteja inserido nesse planejamento. Porque se Assim como você a for gente tem deixar, não é isso. A gente Se tem um você hábito de deixar tomar solto, banho, não é? De se alimentar. Quando a isso. gente esquece, o corpo avisa. Então, a gente precisa transcrever esse hábito do autocuidado Uhum. para a nossa vida. Né? Então, as pessoas precisam entender que existe uma importância muito grande nisso. Muito grande. Porque os danos, Fabiana, é enorme. Então, não é uma coisa assim sutil. Não. Muitas pessoas chegam para mim dizendo, olha, eu não me cuidei mentalmente falando. E hoje eu tive que abrir mão do meu trabalho, tive que abrir mão, perdi meu casamento, eu perdi meu filho. Então, é até mais prejudicial do que qualquer outra negligência física que você venha ter. Então, essa negligência psíquica, ela tem um peso ainda maior. Então, a gente está aqui justamente tentando viabilizar informações para que as pessoas cada vez mais abram sua mente, que retire esse preconceito, né, de buscar ajuda quando se perceber que não tem condição porque não foram ensinadas, não tiveram as melhores orientações possíveis, e aí elas buscam essa ajuda para poder conseguir realmente colocar em prática tudo aquilo que a gente está colocando aqui. Então isso é muito, muito importante. Eu lembro que uma vez conversando com um grupo de psicólogos, um deles sinalizou que sugeriu ao paciente que pedisse para que ele ficasse meia hora sem pensar em nada,
como uma técnica de fato, porque ele tem um comportamento de pensamento acelerado. E ele disse, eu não consigo, eu não consigo sentir o vento, eu não consigo ouvir o barulho das árvores, eu não Ele não consigo. consegue viver o silêncio, É, e aí porque a gente ele precisa viver o precisava fazer silêncio, alguma né? coisa. E a gente brincou muito, né? Porque às vezes a gente chega para o marido, para o noivo, para o namorado, tá pensando em quê? E os homens fazem em nada. Eles têm essa mania de dizer, eu não estou pensando em nada. Mas, meu Deus, será que é uma habilidade masculina? Né? Que muitas vezes as mulheres não conseguem ficar nesse nada, nesse pensamento nada. Né? Então, assim, a gente precisa Uhum. muitas vezes não estar realmente concentrado em nada. A gente precisa estar concentrado em nós mesmos. Então, esse momento da meditação, É. da gente perceber o nosso corpo, escutar a nossa respiração, É a tentar atenção ouvir. plena mesmo que eu falei, é você tomar consciência de Exatamente. você num determinado lugar, é você usufruir daquele momento, daquele lugar, daquele espaço que você foi e buscou como espaço de lazer, de relaxamento, e você chega nesse espaço e você não consegue se desligar das outras coisas. Então, isso se chama realmente um trabalho de autocuidado. Se eu sair da minha Exato. casa e me dirigir para aquele ambiente, porque aquele ambiente me faz bem, e muitas pessoas usam até, tem até um ditado popular que diz assim: eu vou para esse lugar porque eu quero salvar um pouco a minha cabeça, né? Eu vou salvar a É minha cabeça. Eu verdade. já escutei muito isso. E aí, se você vai salvar a sua cabeça, você está querendo dizer o seguinte: eu vou salvar as minhas emoções, os meus pensamentos, que não estão tão legais, eu não estou tão bem. Aí, de repente, você chega ali diante daquele lugar que você se programou toda para estar naquele lugar, ou todo, você, mulher, homem, e você chega, mas você assim já chegou, como você falou do exemplo da diabetes, né? Foi tão silencioso chegando e você assim foi mascarando a situação, ou não quis reconhecer e continuou no automático, e chega um momento que nem naquele lugar que você mais ama, que você tem tudo para relaxar, que você tem tudo para meditar, se desligar e assim realmente ter uma atenção plena de consciência, de corpo, de ambiente, de você com você mesmo, você não consegue mais. Aí eu É acho que é verdade. aí que a luzinha vermelha acende, não é? E você de fato tem que procurar uma ajuda, não é? E assim, isso não é um exercício fácil no mundo tão imediatista como a gente vive, no mundo que a velocidade para as pessoas vale muito mais do que a qualidade de tempo com que elas consigam chegar nos seus objetivos. Eu tenho que fazer, trabalhar tantas horas por semana, porque se eu não trabalhar, eu mesmo vou cobrar de mim, porque eu não estou fazendo, sabe? Então, assim, existe uma cobrança da sociedade, uma autocobrança também, sabe? Então, você vai se deixando de lado e você não está percebendo que você está se deixando de lado, não é? Então, Não é quando justo você você. começa a perceber, né, você atender como eu atendia tantas pessoas, resolvia os problemas de tantas pessoas. Eu não vou perder a minha essência, mas assim, eu não tinha tempo de olhar para mim, não é? Então, assim, foi quando a médica chegou para mim e disse: quando é que você vai começar a cuidar de você? Não é? Não é Então, justo, a assim, gente não é? negligencia tanto, Então, não é? assim, é importante porque, assim, se você se dispõe a fazer um trabalho como esse, porque eu acho que um trabalho como esse que a gente faz, nessa área do cuidado humano diretamente, da psicopedagogia, da psicologia, eu acho que a gente lidar com as questões emocionais também das pessoas, né? E quando os pais vêm fazer anamnese, eles trazem toda uma carga de histórico familiar para a gente, enquanto psicopedagogo. Eu acho que para você estar bem, né, e você atender aquela família bem, e você compreender, analisar e ficar neutra, né, e você não pode se envolver com o problema diretamente, mas você tem que dar suporte de soluções para aquele problema, sem se envolver emocionalmente com aquele problema, não é? Então, isso é um Sendo ser exercício, mas humano, para isso é que você, difícil. É. não é? Agora, para que você consiga fazer isso, você precisa também se priorizar enquanto pessoa. Porque quanto mais você se conhece, quanto mais você se prioriza e você é humano consigo mesmo, você vai conseguir ser mais humano com o outro. Você vai conseguir ver o outro também como uma pessoa humana, sabe? Então, isso foi o que mais eu aprendi nesse momento da minha vida. Assim, quanto mais eu pensar e olhar e me autoconhecer e ver que eu não sou uma máquina, mas que eu sou humana,
Eu vou me humanizando e eu vou também começar a ver o outro nas suas necessidades, nas suas dores. E eu vou poder cuidar melhor desse outro. Não é quando você fala do autocuidado em relação a relações interpessoais mesmo. E se vinte e houver sete dúvida, segundos, meu Deus, 27 segundos, e se Alexandra. houver dúvida em relação ao autocuidado, pergunta a pessoa que está do lado. Tenho certeza que ela vai pontuar Isso. coisas que você precisa fazer para melhorar, não é? E Vamos o tempo dar já está o se boa esgotando. noite. Obrigada, Boa Alexandra. noite, Obrigada a todo mundo obrigada, que entrou, que Fabi, obrigada a participou. todos. Iremos fazer outras, né, Com Alexandra?